aí aos estudos do livro de Marcos. Nós estaremos todo este mês, como estamos aí caminhando há alguns dias, estudando o Evangelho de Marcos. O primeiro Evangelho. Às vezes as pessoas pensam, é Mateus. Não, é Marcos. Tá? Na linguagem de Marcos, na compreensão de Marcos. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento. E os irmãos estão vendo aí o tema Misericórdia de Deus manifesta em Jesus. Marcos 7, 31 a 37. Então, nós já podemos consultar aí o manual do proprietário. E eu vou pedir aos irmãos que fiquem com a palavra de Deus aberta, porque nós iremos consultar algumas passagens e eu vou precisar e muito da ajuda dos irmãos. Tá bom? Todos já encontraram? Quem não encontrou, continue procurando. Que está aí entre Gênesis a Apocalipse. Nesse espaço aí nós vamos encontrar o Evangelho de Marcos. Vá? 31 a 37. Vamos buscar aí voluntários para ler versos. Quem pode ler aí o 31? Tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que lhe falava dificilmente, rogando-lhe que pusesse mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a mão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Deu um suspiro profundo e disse ao homem, Efatá, isso quer dizer, abra-se. E logo se abriu o seu ouvido e a sua visão da língua, e se desfez, e falava perfeitamente. Jesus ordenou a todos que não contassem para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Que o nosso Deus continue com a tua misericórdia derramada sobre nós. Ó Deus, nosso Pai, que mais uma vez nós possamos compreender a tua misericórdia. A tua misericórdia, ó Pai, que nos fez hoje acordar, ouvir, falar, andar, entender e, acima de tudo, ó Pai, desfrutar do teu amor. Que nessa manhã possamos, mais uma vez, através da tua palavra, estar conhecendo mais da tua misericórdia, da tua graça sobre todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Como eu disse, estamos sequenciando aí o livro e a sequência do Evangelho de Marcos. Primeiro Evangelho, características diferentes, não encontramos, vamos ver algumas particularidades. E hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus manifesta em quem? Em Jesus. Tá bom? Os outros eu vou mudar ali, a letra escura não ficou muito boa. Eu vou ter que mudar para branco, porque ali branco fica melhor. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte,
Jesus Cristo sempre usou métodos. Para fazer o quê? Para levar a palavra de Deus. E ele fazia isso com maestria. Então ele usava processos didáticos. E eu destaquei aqui alguns. Então, ele levava a mensagem do Evangelho de uma forma muito didática, que todos pudessem compreender. Todos, dentro da sua cultura, dentro do seu momento, pudessem compreender. E como ele lançava isso? Olha lá, sermões. Quem pode me dizer aí um dos sermões de Jesus Cristo? Ninguém lembra mais? Sermão da Montanha. Bom, é importante lembrar. Por quê? Porque o Sermão da Montanha significou muito. E ainda significa, não é isso? Como ensino. Todas as vezes que a gente abrir o Evangelho e ler o Sermão da Montanha, nós vamos encontrar uma mensagem para nós. E é importante lembrar que essa mensagem se renova. A palavra de Deus é nova todos os dias. E as parábolas. As parábolas eram geralmente histórias retiradas ali do cotidiano e que Jesus Cristo aplicava para ensinar, para que as pessoas ficassem atentas. Ele pegava uma história. Quem lembra de uma história, de uma parábola aí que Jesus utilizou? A dracmas, a ovelha, o filho pródigo, que todo mundo pensa que a história está em torno do filho pródigo. Não. É o pai que recebe seu filho, que abraça seu filho, e isso tem uma história, tem uma lição para todos nós. Um dia estávamos perdidos e o Senhor nos encontrou. Nos chamou de volta e a gente ficou meio envergonhado, mas não. Na casa do meu pai, eu tenho refúgio. Na casa do meu pai, eu tenho alguém que cuida de mim. E depois aí, resposta aos inquisidores. Aí tem demais, né? Quem lembra de uma? Lembra, é lícito o homem repudiar a sua esposa? Os inquisidores. Então ele responde, de que forma? E vocês? O que é que vocês têm lido a respeito disso? Então ele devolvia a pergunta com outra pergunta para que eles pudessem pensar. Tanto que nós, na semana passada, estávamos lá dentro e houve uma discussão, uma questão que foi levantada sobre tradição. Foi isso? E, se eu não me engano, eu destaquei para que a gente possa estar separando o que é tradição e o que é tradicionalismo. Tá? Porque às vezes as pessoas não entendem e aí começa a criar determinadas coisas da mente, das ideias. Mas vamos lá. Atitudes e comportamentos. Quando Jesus Cristo queria falar sobre humildade, quem lembra a figura que ele utilizou? Não vi. Pode responder, porque é bom ouvir respostas. As crianças. Como foi que ele fez? Botou a criança no colo e disse, olha, vocês têm que ser como esta criança. Porque se vocês não forem como a criança, não poderão entrar no reino de Deus.
Outra, e aqui eu vou falar aqui sobre uma atitude, um comportamento que as pessoas, às vezes, não percebem. Jesus Cristo, ao entrar no templo, ele teve um desentendimento com os vendedores, com aqueles que estavam negociando na porta do templo e, pior, dentro do templo. Não é diferente hoje, né? Olha só, o que é que ele fez? Pegou um azarrogue, é um chicote, e aí saíam metendo chicotada nas costas daquela molecada toda que estava ali negociando na casa do Senhor. Uma atitude muito enérgica, mas acima de tudo, ele estava preservando ali os princípios e os valores. A casa do Senhor não é casa de comércio. Não é casa de comércio. E os milagres. Quem já teve a oportunidade de perceber na vida que Jesus Cristo continua fazendo milagre? Amém? Glória a Deus por isso. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Continua fazendo milagres. Amém? E eu quero destacar aqui que nós vamos examinar este milagre de Jesus. Que milagre foi esse? Nós lemos? Por favor, fique com a palavra aberta, porque aí tem um milagre. E nós vamos, então, ver algumas particularidades. E eu chamo a atenção ali, para quê? Só Marcos registra. Tá? Como eu disse, Marcos tem particularidades. Ele é simples, ele se volta para o povo, o anseio do povo. Alguns dizem, estava conversando com o irmão Nelson Dini ali, alguns estudiosos dizem que Pedro teve participação aí, nos escritos de Marcos. E às vezes eu fico pensando, poxa, rapaz, né? Tem algumas razões, porque ele é simples, tá? E muito didático, tá bom? Mas o que está escrito ali? Se tiver ouvidos para ouvir, ouça o que a palavra de Deus vai nos ensinar. E nós precisamos estar com os ouvidos atentos à voz do nosso Deus. Tá bom? Então vamos lá. Vejamos alguns pontos. Primeira lição. A compaixão de Jesus, verso 31. Leiam aí, por favor. Pronto. Poxa, não tem nada a ver, pastor. O que é que tem a ver esse negócio aí? Aqui, ele revela a sua benevolência. E a resposta está no capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos. Vocês sabem o que é que aconteceu lá no capítulo 5 de Marcos? Está vendo o que eu disse? Fica com a Bíblia aberta, porque vocês vão precisar, porque o professor aqui vai exigir, como eu disse, é um professor exigente. Vai ter aí uma história. Muito bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes de sair daquela terra, ele via um missionário. Quem é esse missionário? Estou complicando, não estou? Mas vamos descobrir quem é esse missionário? Ou não vamos? Se não quiser descobrir, a gente... Vamos descobrir quem é esse missionário. Esse missionário, quem? Não. É o próprio endemoniado. Porque se vocês lerem, vocês vão ver
que ele manda o endemoniado fazer o quê? Vá. E o endemoniado vai para Decápolis, volta para Decápolis, e vocês não sabem, Decápolis significa 10 cidades, tá? São 10 cidades. Para que ele fale para quem? Para os seus, o que tinha acontecido com ele. Agora eu quero que vocês comecem a pensar, a partir do capítulo 5, retire algumas coisas aqui, que eu quero que vocês retirem. Esse homem vivia em que lugar? No cemitério, nos sepulcros. Tá bom? À noite e dia ele andava gritando, cortando-se. E gritou em alta voz: que queres comigo? Jesus, filho de Deus Altíssimo. Quem disse isso? O endemoniado. Rolando, você está legal. Parabéns. Tá bom? Foi ele mesmo. Porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair dali. E aí começa a acontecer algo. Havia ali uma manada de porcos. Então o que ele faz? Pronto. Tu, espírito maligno, vai para esses porcos, e os porcos precipitam-se sobre um abismo. Tá bom? Aí nós vamos ler aqui 18. Nós estamos ainda no 5, não saímos do 5 não. O que eu estou tentando trazer para vocês aqui é algumas observações importantes para dar continuidade. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem... Quem é esse homem? Quem? Está ali no texto. O homem que estiver endemoniado suplicava que eu deixasse ir com quem? Com Jesus. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Bem, eu quero só salientar a respeito dessa região. Essa região era uma região de gentios. De gentios. E aqueles homens que nós lembramos no domingo passado, os fariseus, os doutores da lei, não se importavam com estes coitados. Não tinha nenhuma misericórdia para com eles. Eles zelavam, era que nós discutimos lá? Das tradições. E o pior, do tradicionalismo deles. E aqui está a figura de um homem que estava oprimido, possesso, escravizado. E Jesus chega nessa região, e eu quero dizer outra coisa, que eu pulei aqui. Então, 17, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. É a mesma coisa de dizer o seguinte: eu não quero que Jesus Cristo entre na minha vida, não entre na minha casa. E o pessoal lá praticamente enxotou. Enxotar é pior do que pedir para sair. Saia, vá embora. É tratar como um cachorro. Enxotou. E esse homem enxotado, volta para revelar, olha só lá embaixo, a última linha, o que é que diz? Volta para revelar o quê? Volta para revelar a graça e a misericórdia de Deus. Em que região? Região de Decápolis. E aí eu vou daqui a pouco mostrar um mapa. Era uma região que ninguém queria conta, porque era tudo gentio, inclusive Nazaré. Se vocês observarem um diálogo que tem Jesus com Natanael,
porventura alguma coisa boa vem de Nazaré? Região gentílica. Mas o Senhor, Ele vai nessa região para fazer o quê? Revelar a graça e a misericórdia do Deus Altíssimo. Ele podia simplesmente não ir lá mais. E é importante lembrar isso. Nós estamos nesse estudo aí. E que ali houve assim muitas disputas e havia muita prostituição. E as pessoas esqueciam daquela região. Aí você vê, ele desce, tá? Olha só. E vai para Gadara, que está em Decápolis. Alguns estudiosos dizem assim, poxa, esse negócio está errado. Não, é porque Jesus Cristo estava fazendo uma caminhada por um grande motivo, uma grande justificativa. Estava se encerrando o ciclo dele. Ele estava começando a anunciar que ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser morto. Tá bom? Somente para você ter ideia. A região. É região grande. Agora, toda essa região aí, gente, era, como dizer, amaldiçoada. Porque Jesus Cristo chegou e tem ali algumas cidades que são cidades que rejeitaram. Que Jesus Cristo chora, diz o texto, sobre aquelas cidades. Porque foi feito o maior número de milagres e não houve conversão. Mas essa misericórdia do nosso Deus é muito maior. Segundo lugar que eu quero destacar, Jesus oferece segunda oportunidade. A presença de Jesus de Decápolis é a manifestação profunda do amor de Deus, que insiste em amar o homem e buscar o homem perdido. Misericórdia. Graças ao nosso Deus. E ali eu coloco, ai do filho pródigo, ao voltar para casa e encontrar um pai legalista. Ai de nós, se tivéssemos um Deus legalista. E aqui nós estamos vendo, Deus não desiste de quem? De Mises. Ai de nós, obrigado. Até se não tivesse para me corrigir aí, tá vendo? Deus não desiste de cada um de nós. É a misericórdia do Senhor. E vamos aproveitar porque estamos na graça, na dispensação da graça. A justiça vai chegar. Mas vamos continuar. Esta é a primeira lição em relação à misericórdia. Segunda lição é a súplica dos necessitados, verso 32. Súplica dos necessitados. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Tá bom? Note vocês que os moradores de Decápolis acreditavam que Jesus tem poder para curar. Porque levam aquele homem, se você leva alguém a Cristo, é porque você tem convicção que Jesus Cristo pode curar, Jesus Cristo pode salvar. Ou não é isso? Agora o interessante é que muitas vezes as pessoas, elas não conseguem entender o poder do Senhor e a misericórdia dele, tá? Que às vezes as pessoas se convertem e aí alguém olha ali e diz assim, o que eu estou vendo ali, quem é? Não é possível? Era um beberrão?
era um traficante, era isso, era aquilo. Como é que esse homem pode estar na igreja? Por causa da misericórdia do Senhor. Todos nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Que a gente não pense que é melhorzinho, não. Nós temos nossos entraves. E a misericórdia do Senhor nos sustenta. Vamos lá. Aqui, talvez eles começaram a entender isso. Baseado em quem? Isaías 35, 5 a 6. Quem pode, por favor, aí, lá no Velho Testamento, buscar esse texto? Quem estava no culto de oração de quinta-feira ouviu eu ler esse texto. Isaías 53, verso 5 ou 35, Isaías 50, eu quero 53, 30. Amém? Ninguém diz amém, nem aleluia, glória a Deus. Parece que a gente está lendo um gibi. É a palavra de Deus, gente. A palavra de Deus é digna de alegria em nossos corações, porque isso aí vale para hoje também. E eu estou falando isso porque eles talvez tivessem, naquele momento, começando a entender Isaías 35. Então, se abrir os olhos dos cegos, está aí. Aí você, peraí, pastor, tem alguma coisa errada. Me explique, porque tem um cego aí que está cego. Não é ele que está falando. Quem está falando? Os cegos que veem. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Não sei se vocês conhecem algum cego que vê. Mas vamos lá. Destaco. Eles apenas não levaram esse homem a Jesus, mas eles sugerem a Jesus um método que deveria usar. Eles não apenas querem a cura, mas querem do jeito deles. Esse é um grande perigo. E aqui, mas o ponto que quero chamar a atenção é que Jesus é soberano não apenas para curar, mas ele é soberano para livrar, para escolher o método que quer usar. Glória a Deus por isso. Pergunto para vocês, como foi que vocês vieram a Cristo? Cada um aqui tem uma história. Foi um hino, foi um momento muito difícil na vida, foi uma pregação, foi a palavra de um irmão, de uma irmã. O encontro, cada um precisa ter com Jesus de forma especial, porque esse encontro jamais será esquecido. Então, eu acredito que cada um aqui já experimentou esse momento de você ir a Cristo. Como é que você foi a Cristo? Eu me lembro até hoje que foi assim, foi assim. Foi um hino que cantaram naquela noite. Não é assim? Aquela mensagem. Aquela pessoa que me visitou. E eu quero destacar isso para quê? Para que as pessoas lembrem que Jesus Cristo age de várias formas. Cura as pessoas de várias coisas, de várias maneiras. E outra coisa, às vezes Jesus não cura. E aí? Aí eu preguei domingo à noite, passar e dizer assim, rapaz, tem gente, eu não sei o que acontece, porque nós cantamos aqui, não foi, Luísa? Que hino nós cantamos? 25 foi?
Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. E aí tem outras pessoas que cantam: se o Senhor quiser, Deus, se não quiser, Ele é Deus, e aí entra em crise quando Deus não faz. Quando Deus não faz do jeito que ela quer, ela entra em crise. Estou de bico empinado. Porque Deus não me deu o que eu queria. Deus faz o que Ele quer e bem entende. Ele é Deus. Deus é soberano. Nós somos filhos de Deus. E tem uma coisa que eu sempre destaco aqui, é o seguinte: às vezes as pessoas querem Deus, mas não querem servir a Deus. São coisas diferentes. Querem Deus. Eu quero Deus. Já viu aquele negócio? Tinha um hino, tá aí. Quero Deus, quero Deus, quero Deus. Mas aí Deus é Senhor. E Senhor manda e servo obedece. Você é muito radical, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o Senhor faz aquilo que lhe apraz. Terceira lição: eles trazem o enfermo a Jesus e intercede por ele. Aqui vem uma lição para a gente. Aqui temos uma lição para nós. Aqui o moço era surdo e tinha a língua impedida, talvez gago. Agora imagine a aflição desse homem. Como é que ele ia pedir alguma coisa? Se você não consegue falar. Diz o texto que, quem sabe, ele era gago, não conseguia se expressar direito. Não tinha condições de verbalizar as suas necessidades. Mas aí, quem lembra que nós tivemos aqui o encerramento
ele estava, como é que eu digo, diante de uma multidão, e a multidão, você sabe como é que é, começa a gritar, começa a fazer aquele alvoroço. E as pessoas que não conseguem ouvir direito, não conseguem falar direito, ficam nervosas. E alguns estudiosos dizem que ele pegou aquele homem, tirou do meio daquela multidão e foi para um lugar à parte. Muitas vezes Jesus, o nosso Senhor, nos retira dessa multidão de confusão e nos coloca à parte. Vem cá que eu quero conversar contigo. Mas ele era surdo. Quem vai falar agora é o Criador do universo, que criou todas as coisas. Então, esse é um ponto. Jesus cria uma ponte de contato para despertar aquele homem à fé. Aquele homem começa a conhecer a Jesus. Aquele cuidado, acredito que ninguém nunca, jamais tinha feito aquilo na vida dele. Interessante que não bastaria a palavra ficar curado, não era simples. Cura-te. Jesus fez isso, não fez? Vá para casa que tua filha está curada. Diga, minha irmã. Outro tipo de linguagem. E é importante lembrar isso, meus irmãos, porque olha só o que está ali depois. Vocês estão conseguindo ler ali? O toque de Jesus é maravilhoso. Ele se importa com você. O toque de Jesus, quando ele tocou naquele leproso, quando ele pega este homem e abraça ele e tira daquele meio, aquele homem não o via ainda, mas ele sentiu um toque. Esse toque é do Senhor, que acalma, que refrigera, que tira a turbulência que existe no seu coração e na sua mente. E isso é que é importante lembrar. Está caminhando aí nos métodos, né? Que coisa complexa, né? Mas o Senhor está usando o que nós começamos aqui, didática. Porque cada pessoa tinha um problema diferente. Cada pessoa tinha uma situação extremamente complexa. E ele entendia, porque o Senhor conhece o coração de cada um. Vamos lá. Terceiro, Jesus pronuncia uma palavra de poder, um profundo suspiro, um gemido, a dor que dói em você, o problema que lateja na sua alma também toca em mim, em Jesus. Agora eu coloquei ali uma coisa. Efatá não é palavra mágica, tá? Isso aí está em aramaico. E uma das coisas aí, vamos voltar para Marcos, né? Marcos, está vendo, está usando, você olha, de uma forma simples, Jesus Cristo falava em aramaico. E isso aqui é somente para ressaltar que muitas vezes as pessoas dizem assim, agora para curar eu vou usar a palavra mágica, como muitos pensam. Não é palavra mágica. Ele usa esta palavra. E aqui, meus irmãos, eu quero destacar que o poder não está na palavra. O poder está no dono da palavra. É aquele que pronuncia liberdade, cura, restauração na vida das pessoas. Esse é o Deus que está em nós. Esse é o Deus que habita em nós. Quarto, Jesus cura o enfermo imediatamente, completamente. Verso 35. Tem umas histórias aí que de vez em quando eu escuto. E o nego vai aí para a sessão, ou é a sessão de cura, ou sessão de descarrego anunciada aí nos canais. E aí então vai lá para ser curado. E tem pessoas que às vezes elas
se mete numa enrascada. Porque aqui, quem é que toma remédio para a pressão arterial aqui? Aí você decide um dia ir para um culto lá de descarrego, e aí o cidadão vai lá na frente e diz assim: você que toma remédio, hoje deixe de tomar o remédio porque você está curado. Aí você vai para casa sem tomar o seu remédio. Leva 2, 3 dias, 4 dias, uma semana, aí daqui a pouco a pressão está 22/12. Bateu a cachola já, né? Eu estou dizendo isso porque eu encontrei uma pessoa, por acaso. E aí, o que está acontecendo? Pessoa, não, a pressão está muito alta, 22/11, um negócio assim. Aí eu estou aqui no médico, o médico passou um medicamento e eu tomei grog. Que o negócio estava tão lá em cima que o médico disse: tem que baixar esse negócio aí, senão não baixa. E essa pessoa estava exatamente naquele momento ali. Por quê? Porque uma dessas sessões, o cidadão disse que ela não precisava mais tomar remédio para pressão. Isto é irresponsabilidade, meus irmãos. Jamais desse púlpito você vai ouvir uma responsabilidade como essa. O Senhor cura, cura. Mas a gente precisa ter discernimento, sabedoria. E muitas vezes as pessoas embarcam nessa e depois têm problemas. Mas aqui nós estamos falando de um Deus que cura imediatamente. Não levou 2, 3 dias e depois não se descobriu que esse homem não tinha sido curado nem nada. Não, foi curado. E quando Jesus Cristo cura em nome de Jesus. Tá? Ele cura. E aqui eu estou falando para você porque eu estou aqui falando nesse momento baseado nisso. Eu estou dizendo para vocês que o Senhor cura porque Ele me curou. Eu falo isso, meus irmãos, porque às vezes a gente tem um desejo muito grande no nosso coração de ser curado, né? De algum problema. E isto é uma realidade, nós precisamos clamar ao Senhor. Mas se acontecer como aconteceu com Paulo, nós vamos ficar revoltados com Deus? Não. Porque Paulo vai dizer o seguinte: orei 3 vezes, parece, não foi 3 vezes? E a resposta qual foi? A minha graça te basta. Então, há situações na Bíblia que você diz assim: olha, há uma oração e em alguns momentos depois está tudo sanado, está tudo curado, está tudo resolvido. E às vezes você está, por exemplo, orando por uma pessoa há mais de 20 anos e ainda você não viu a conversão desta pessoa. Não acontece isso? Você está orando por uma pessoa e que você clama a Deus e aquilo ainda não aconteceu. Você, às vezes, fica assim: meu Deus, o Senhor, tu não me ouves? Por que, Senhor, não me ouves? Mas eu digo uma coisa: Deus ouve. Deus ouve. E nós não podemos esquecer a respeito desse maravilhoso Deus. E aqui, 5, Jesus proíbe a publicidade do milagre, verso 36. E agora vem uma confusão, né? Aqui é muito difícil de entender. Por quê? Porque nessa mesma região de Decápolis, onde estava Gadara, né, Jesus também cura um homem, liberta e deu uma ordem contrária: vá. Quem foi esse homem? O endemoniado. E agora ele diz para esse, o quê? Não anuncie. Não anuncie. Eu quero destacar o seguinte: ele vai dizer isso aí, nós já lemos isso aí, né? Marcos 5, 18 a 20.
Agora vamos lá. Agora ele cura uma outra pessoa nesta mesma região e dá uma ordem contrária para ele. Justificativa. Estava chegando a hora, o momento da sua caminhada para Jerusalém, onde haveria de ser preso, crucificado e morto. Mas isso aí, o que quer dizer? Em outros termos, Jesus não queria que o povo, a essas alturas, focasse a atenção nele como alguém que realiza milagres, mas que a atenção do povo voltasse para a sua missão principal. Qual foi a missão principal? Qual é a missão principal? Salvar os perdidos. Salvar os perdidos. O povo estava mais interessado no que Jesus fazia, no que ele era. E hoje não é assim? Se aqui nós tivéssemos divulgado ontem, que hoje pela manhã haveria uma sessão de cura, isso aqui não tinha mais lugar para ninguém. De prosperidade, né? Mais dinheiro, olha, mais dinheiro, aí estaria cheio. Mas se a gente está falando aqui de restauração de alma, de salvação eterna, as pessoas não entendem. Lógico, né? Nós vivemos na matéria, vivemos na carne. Mas a gente não pode esquecer que Jesus Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. E não é só vida aqui nesse momento, não. Porque se nós temos dificuldades na nossa vida, nós cremos que em Cristo nós vamos vencer todas elas. Está difícil, não tenho emprego. Está difícil, eu estou doente. Está difícil, eu sou rejeitado. Mas o Senhor é poderoso. E eu creio. Meu Redentor vive. O que disse Jó? Meu Redentor vive. E em breve ele se levantará. É essa a afirmação. E eu creio nisso. E nós, como igreja do Senhor, precisamos crer nisso. Eu não estou dizendo aqui, então não vou orar para milagre. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a ênfase do Evangelho de Cristo vinha com curas, vinha com restauração, vinha com tudo isso. Mas ele enfatizava o cuidado que nós precisamos ter em relação a desviar a nossa atenção para coisas. E nós estamos falando aqui sobre misericórdia. A misericórdia do Senhor. Como Deus é misericordioso. E Ele traz o quê? Ele traz além da cura. Ele traz a salvação. Por quê? Porque existe uma condenação e o preço foi pago. Mas vamos lá, senão o tempo não nos ajuda. Mas o pedido de Jesus para aquele homem não foi obedecido, tá? Eu estou falando do endemoniado, tá? Não foi obedecido, ele não obedeceu. Do surdo, tá? Ele não obedeceu. O surdo não obedeceu. O surdo saiu e foi... Meu Deus do céu, uma maravilha dessa eu vou contar, eu vou falar. Agora, tem uma coisa que eu quero destacar, meus irmãos, é o seguinte. É que algumas situações ocorriam naquela região muito semelhante. E as pessoas começavam a testar quem era que tinha mais poder. Tem um livro de Vespasiano, ele escreve alguma coisa dizendo que havia alguns curandeiros na região. Havia. Mas esses curandeiros, eles só tratavam de uma coisa. E se nós observarmos, Jesus vai trazer bem mais ênfase a respeito do reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Nós vimos aí em Isaías. E ele dá essa mensagem. E essa mensagem, meus irmãos, é importante para nós, por quê? Porque o rei chegou.
E a visão que tinha-se do rei era que ele ia trazer libertação. Libertação das nossas ideologias, dos nossos preconceitos, de muita coisa que guarda-se na mente e no coração. Mas Deus é superior e ele se revela para libertar o homem de todas estas coisas. Por isso é que havia um receio muito grande em relação àquilo que Jesus pregava. Que Jesus estava pregando libertação. Libertar das opressões que existiam. Tá? Questão aqui eu quero destacar, eu quero finalmente chegar ao último ponto para analisar as implicações desse milagre. A questão da surdez. Aí eu quero agora algumas implicações, tá? Para a gente começar a ver algo que eu falei aqui. Aqueles que veem, mas não enxergam, né? Existem 4 tipos de surdez: a congênita, temporária, artificial e moral. Congênita. As pessoas às vezes nascem com deficiência e se não tiver uma cura, é surdo a vida inteira. Tá bom? Temporária, a surdez de uma criança. Ela nasce e aí com o passar do tempo, ela vai começar a entender os sons, vai começar a perceber as coisas através dos sons, e o papai e a mamãe vai falando, daqui a pouco ela já sabe o nome dela, porque ela começa a ser chamada pelo nome dela, tá? Esta é temporária, mas com o passar do tempo, essa criança vai o quê? Vai ouvindo, vai aprendendo a falar, né? Tanto que vocês veem aí, quando a pessoa começa a falar, uma criança, ela começa a repetir, né? Depois ela ganha confiança, vai para a escola e ali ela começa a ler, juntar as palavras, e aí as coisas acontecem. Mas vamos, artificial. É a surdez do estrangeiro. Se a gente sai daqui hoje e vai lá para a Alemanha, a gente vai ouvir, mas não vai compreender nada. Eu não sei alemão. Né? Então, isso aqui é o estrangeiro. E o moral, essa daqui é que é a pior. É a surdez daqueles que não querem ouvir. Essa pode ser o caso mais grave. A pessoa propositalmente rejeita o que Deus fala e o que o seu semelhante fala. O que é que eu falei aqui na região de Decápolis? Aquela região toda, Jesus Cristo falando. E as pessoas não queriam ouvi-lo. Se reunia, porque nós vamos ver na próxima lição um grande milagre, o milagre da multiplicação dos pães. E se vocês observarem a diferença, parece que o número aumentou muito. Senhor, tem um cabra ali que dá pão. Vamos atrás dele. Mas o importante não é o pão. O importante é a mensagem que ele está trazendo, que é alimento para a nossa alma. Mas isso nós vamos ver no próximo domingo. Mas vamos aqui seguindo. Agora vamos procurar aplicar isso. Vamos aplicar? Vamos lá. Quem é surdo? Surdo é um homem ou uma mulher indiferente aos lamentos. Eu estou falando, né, aqui para a gente começar a entender onde eu quero chegar. Eu quero destacar essa questão. O surdo é o homem ou a mulher indiferente aos lamentos e sofrimentos dos pobres, dos aflitos e necessitados. Nós falamos domingo passado sobre a tradição. A tradição estava interessada no lamento dos pobres? Aí Jesus Cristo falou, vocês são bacanas mesmo, são legais. Vocês estão cobrando dos meus discípulos que não estão lavando as mãos para comer. Mas o que é que acontece
E o que contamina o homem não é aquilo que ele põe na boca, mas aquilo que ele expele pela boca. É a língua felina, terrível. É o que está lá dentro. É a maldade que mora e habita no coração. É isso. Aí eu quero ser esse cara. Os aflitos, os necessitados. Jesus Cristo vai numa região que ninguém queria ir. Que ninguém queria porque não era interessante, não era viável. Não tinha status. Jesus Cristo vai procurar essa região. O surdo é aquele que um dia terá que ouvir as palavras de Jesus. Apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio e não me deste com que me cobrir. E é isso que o Evangelho está pregando, e o povo estava lá, na boa. É melhor, não é, Rolando? De boa, né? E Jesus Cristo está pecando a palavra. E aqui, o surdo é aquele homem, aquela mulher, abastado que se isola nos seus palacetes. Mas, pastor, eu não sou abastado. Não é, não. Mas o pouco que você tem pode servir muito àquele que nada tem. E eu digo uma coisa para você, Deus multiplica o pouco que nós temos. Só você ter, acima de tudo, a certeza de que é o Senhor que faz a multiplicação, não sou eu. Não sou eu que faço a multiplicação, não. Eu sou um instrumento na mão de Deus. E a igreja do Senhor precisa entender isso, ser instrumento na mão de Deus para abençoar vidas. Surdo é aquele que não tem ouvidos para os conselhos e admoestações para o bem. Você conhece gente assim? Rapaz, tem gente que diz que é ovelha, mas está parecendo outra coisa. Não quer ouvir a admoestação, não quer ouvir conselho, não quer. Não sei por quê. Aí só pode ser surdo, né? Propositalmente. 4, surdo é o filho que não ouve o pai e a mãe. Cadê os filhos? Surdo é o filho que não ouve o pai e a mãe. Quantas tragédias seriam evitadas se filhos e filhas ouvissem a orientação do pai? Quantas coisas seriam evitadas se você fosse obediente ao pai e à mãe? 6, surdos são os pais que não conversam com os filhos. Vocês pensaram que a sapeca só ia cair nos filhos? Não, cai nos pais também. Porque não tem sabedoria, não querem conversar com os filhos, é o tempo todo no celular, é o filho de um lado no celular, a mãe do outro no celular, mas o pai. Conversar, dialogar, trocar ideias, jogar a conversa fora, sentar ao entorno da mesa. E isso, meus irmãos, nós precisamos estar ouvindo atentamente, porque o Senhor continua nos falando. Vamos lá? Surdos são aqueles que têm ouvidos fechados à palavra de Deus. Tem gente que prega a palavra de Deus e a pessoa não quer ouvir. Você já perdi a paciência. Às vezes perde mesmo, né? Porque você está falando com a pessoa não quer ouvir. E tem outras que já ouviram, mas não querem seguir. Tipos de mudez. Mudez é o homem ou a mulher. O homem ou a mulher que não fala, não diz com palavras o que pensa e o que sente. Mudo é aquele que tem os lábios cerrados por doença, medo, conveniência.
é aquele que faz do silêncio sua estratégia, da omissão, vivendo no seu comodismo. Toda vez eu me lembro de Isaías entrando no templo, Senhor, serei consumido agora. Eu sou homem de lábios impuros. Aí diz o texto que veio o anjo com Atenaz e tocou nos lábios de Isaías. Quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, estamos com um trabalho aqui que nós precisamos implementar. Nessa parte aqui, ontem eu mostrei ali, né, para eles. Nós precisamos sair do comodismo. Ah, mas eu não sei falar. Tá certo, Moisés. Não tem problema não. Você vai com alguém que saiba falar. Não é assim? Porque quando a gente não quer fazer, a gente arranja desculpa. Não arranja? Ah, porque eu não sei, porque eu estou de cabeça, eu estou cansado, eu estou cansada, não sei falar nada do Evangelho. Espera aí, cristão, que história é essa? Você não tem um texto? Você tem 30 anos de Evangelho, não decorou um texto? Não sabe falar sobre esse texto? Mudos são os lábios que não oram. Vamos para o culto de oração. Pô, tem que orar, rapaz. Tem uma irmã aqui que há muitos anos atrás disse, pastor, me bote para orar, não. Por quê? Ah, porque eu tenho vergonha, eu não sei orar. Você não sabe não, filha? Não precisa saber não. Você precisa conhecer o Deus de quem você está falando. Fale com esse Deus aí. Como? Fale do jeito que você quiser. Porque Deus escuta não é a nossa gramática. Não é isso, professor Yuri? Não é nosso português escorreto. Não é palavrão, não é escorreto, é correto, né? Cheio de vírgulas, pontuações. Não é isso que Deus escuta, não. Ah, porque eu acho lindo quando a irmã Yuri ora. Não faz isso não. Tenha misericórdia de você mesmo. Ore a Deus, você, com o seu palavreado simples, mas com o coração aberto, para que Deus haja. Tenha vergonha de orar, não. Ah, porque crente tem que ser sem vergonha. Porque quando eu falo com Deus, eu vou falar como Adão. Adão! Ô Adão, cadê você? Ah, eu estava aqui me escondendo. Porque eu estava com vergonha. Por que você está com vergonha? Ah, porque eu descobri que eu estava nu. Quem foi que disse a você que você estava nu? E tem outra coisa. A gente precisa confessar os nossos pecados. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a ter coragem. E coragem não é para dar, porque eu faço isso, faço aquilo. Não. É para você se ajoelhar no seu cantinho lá e pedir a Deus perdão pelos seus pecados. Precisa ter coragem. Não é para ter vergonha, não. É para ter coragem de falar a Deus, abrir a boca e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Nós estamos estudando isso hoje. Tenha misericórdia. E Ele tem. Deus é misericordioso. Mude lábios que não oram. Mudos são aqueles que não levam as boas novas do Evangelho aos perdidos. Mudo precisa de cura. E eu quero trazer aqui uma citação de Antônio Vieira. Quem pode ler ali? Ué, ficaram mudos? Ué, eu consegui fazer um milagre aqui, foi? Ao contrário, é o reverso. Misericórdia. Ah, não creio, eu leio.
O mundo é mais infeliz pela ausência de amor do que pela presença do ódio. O mundo é infeliz pela omissão dos retos do que pela malícia dos maus. O mundo é mais infeliz pela mudez dos cristãos do que pela loucura dos incrédulos. Meus irmãos, você acha quem fez maior mal foi Nero ou foi Constantino? Constantino. Por quê? Porque ele introduziu na igreja algo que foi muito perverso. O Estado tomando conta da igreja. Ah, foi? Diga! Senhor dos bons. Isso. Isso. Seja da defensor de todos os desamparados, desde a fome que supre com justiça e defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. A igreja precisa da nossa poder, diz respeito a nós não nos levantar e vencermos como igreja do Senhor Cristo, o instrumento do reino de Deus para a promoção da justiça. E às vezes a gente vê aquele texto meio atravessado, mas eu queria tirar, buscar o reino de Deus. Isso. Aí a gente pula uma parte e diz todas as coisas serão acrescentadas. Isso tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça do reino é defender e levantar a voz em favor do povo e do necessitado, porque no julgamento das nações, lá em Mateus, é isso que vai aparecer. Porque eu tive fome e deste de comer, eu tive sede e deste de beber, eu estava nu com Cristo, estava enfermo com de beber, estava preso com necessidade. O outro texto é sobre os dois filhos que o pai pede para ir arar no campo. Um diz assim, eu não vou, mas depois se arrepende e vai. O outro diz, eu vou, mas lá não chega. Então, ouvir tem muito a ver com a atitude. O escutar, compreender para o seu papel nessa relação e fazer aquilo que Deus espera que façamos nesse sentido. E por último, eu tenho estudado muito, tenho buscado cada vez mais compreender qual é a diferença entre a igreja e o ídolo. A igreja o quê? O ídolo. Ah, o ídolo, certo. Porque o texto do apóstolo Paulo diz que nós somos um corpo físico. E um corpo desenvolve algumas funções em relação ao conceito do mundo, né? Através dos nossos órgãos do sentido. Um corpo vivo tem olho e vê, tem ouvido e ouve, tem boca e fala. Um corpo vivo tem pés e anda, tem mãos e cheia. Em contraposição a isso, o Salmo 135 diz que o ídolo é justamente o contrário. Isso. É que tem uma aparência física corpórea, mas que, estando nessa forma física, não dialoga e não faz interface com o mundo de forma nenhuma. Porque quem é o ídolo, quem tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, e um salmo é bem taxativo, né? Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem e os adoram, ou põem nele a sua confiança. Então, cada vez que um servo de Jesus Cristo, ou cada vez que a igreja de Jesus Cristo assume o lugar do mundo e do surdo, nós estamos muito mais nos aproximando do ídolo do que do corpo
Jesus Cristo. Então, a igreja não pode ter olhos e não ver, olhos e não ver, não pode ter ouvidos e não escutar, e não pode ter boca e não denunciar as estruturas de opressão e de injustiça que o reino das trevas impõe sobre a vida das pessoas. Então, essa mensagem é muito forte para nós nesse momento. É uma ação muito propositiva para nós como igreja. Não é? Em que lugar nós estamos? No lugar do corpo vivo, ou nós estamos nos aproximando do lugar do tempo? É isso aí. Muito bom. Conclusão. Os milagres de Jesus produzem profunda admiração nas pessoas. 37, né? Quiser acompanhar, está aí. Alguns homens admiram as coisas que Jesus Cristo faz, mas não admiram o que ele é. Os nazarenos ficaram extasiados com as palavras e obras, mas rejeitaram a pessoa de Jesus Cristo. Alguns homens admiram Jesus, mas não o adoram. É o caso de Decápolis. Olha para Jesus apenas como operador de milagres. Finalmente, alguns homens não apenas admiram, mas também o adoram, louvado seja Deus. Tá? Tudo ele fez esplendorosamente bem. Ele é capaz de curar os mudos e os surdos. E aqui eu não sei, a irmã Yuri destacou ali. Vocês entenderam a figura do mudo e do surdo? Eu trouxe para um outro ambiente para que a gente pudesse refletir. Eu trouxe ali uma citação de Antônio Vieira. Quem é esse cara? Rapaz, segundo diz que ele foi professor de Rui Barbosa. Aí quem conhece, já leu alguma coisa, alguma citação sobre Rui Barbosa. O que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que nós, como igreja, precisamos estar atento a estas mensagens. Porque nós somos, como é que eu posso dizer, o instrumento de Deus para levar a mensagem de libertação. Comecei aqui falando que aquele homem, o endemoniado gadareno, foi liberto. Verdadeiramente liberto. O que ele fez? Depois de liberto? Vá anunciar essa libertação que o Senhor fez na sua vida. E às vezes nós não estamos fazendo isso, porque a nossa mudez, né, está impedindo. Tá bom? Que essa cura venha sobre nós. Tá bom? Marcos quer seus leitores cheguem à madura compreensão de que Jesus não é apenas um profeta ou um milagreiro, mas o Filho de Deus, cujo ministério não só trouxe o cumprimento da esperança profética de Israel, mas constituiu também a base da pregação, da salvação do mundo todo, todo mundo, né? Com o seu amor e misericórdia. E nós precisamos aprender com esse mestre. Que a misericórdia do Senhor continue recaindo sobre nós e que nós possamos demonstrar esta misericórdia com atitudes. Que o Senhor nos abençoe nesse grandioso dia de misericórdia do nosso Deus. Amém? Domingo tem mais.